Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Arrancando a Vitória da Derrota. Você já notou na palavra de Deus que algumas das maiores vitórias surgiram no meio daquilo que parecia derrota total? É o que Deus consegue fazer com o seu poder onipotente. Você sabe o que fez e faz a diferença nestas situações? A fé das pessoas. Era a sua fé em Deus que determinava se o resultado seria a vitória ou a derrota. Muitas vezes parece que o inimigo triunfou e conseguiu o domínio sobre você. Às vezes, todas as circunstâncias dão a impressão de que o diabo deixou tudo em andamento, do jeito dele, e que você não tem nada em seu favor. Mas então, surge Deus com o seu poder de realizar milagres e desmonta os esquemas do diabo. Deus pega naquilo que o diabo destinara para o mal e transforma totalmente a situação para o bem. Nada é demasiadamente difícil para Deus. Agora mesmo, pode ser que você esteja enfrentando uma situação tão tenebrosa, que pareça que o inimigo virou tudo contra você. Talvez esteja procurando roubar a sua alegria e o seu triunfo. Mas você não precisa deixá-lo sair levando a vitória que te pertence. Você pode arrancar a vitória do meio da derrota. Grandes homens e mulheres de fé, lá no Antigo Testamento, tornaram-se gigantes da fé, porque aprenderam exatamente como arrancar a vitória do meio da derrota em todas as situações, uma por uma. E nós vamos aprender com Daniel como transformar a derrota das mãos do diabo em vitória do Senhor. E você pode verificar a passagem que se encontra em Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 e depois do 3 ao 6, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Você sabe que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, com quase 30 metros de altura e 3 metros de largura. Montou-a num espaço aberto nas planícies, onde pudesse mandar todos os seus súditos se reunirem em derredor dela. Então, ao rei Nabucodonosor convocou todos os líderes do seu povo, os príncipes, governadores, juízes e conselheiros, a se reunirem em derredor dessa imagem para adorá-la. Um dos oficiais levantou-se no meio dos governadores das províncias e anunciou, com voz bem forte: Ordena-se a vós, ó povos, quando ouvirdes o som da música, que vos prostreis e adoreis
a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Nos tempos de Daniel, o rei Nabucodonosor era o chefe supremo do Império Babilônico. E ao ordenar que o povo inteiro adorasse uma única imagem, Nabucodonosor estava tentando unificar os vários povos no seu reino. É claro que a imagem era uma representação do rei. Havia, no entanto, 3 jovens hebreus que não se prostraram diante da imagem de ouro. Tinham sido ensinados que não deveriam adorar nenhum Deus, senão o Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E a palavra de Deus fala, ainda em Daniel 3, dos versículos 14 a 19. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. O nosso rei, ou melhor, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Acontecia na realidade que o rei realmente tinha esses 3 jovens em grande estima. Eram alguns dos melhores homens do seu reino, de modo que, de início, quando eles não queriam se prostrar e adorar essa imagem de ouro, queria lhes dar uma nova oportunidade. No caso de dúvida, os acusados receberiam o direito de se explicarem. Não queria ser obrigado a ordenar a execução deles. Por isso, o rei Nabucodonosor falou com os hebreus: Talvez vocês não tenham entendido o decreto real. Se vocês não dobrarem o joelho diante da imagem de ouro que fiz, vão ser queimados na fornalha de fogo ardente. E ele lhes explicou pessoalmente o que esperava que eles fizessem. Esses 3 jovens, no entanto, tinham sido ensinados que, sejam quais forem as circunstâncias, eles não deviam se contaminar pela adoração a ídolos e deuses estranhos. E responderam, portanto: Não precisamos nos defender diante da vossa majestade. Nosso Deus cuidará de nós. Essas palavras resumem 2 versículos bíblicos. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículos 16 e 17. Esse segundo versículo é a declaração de fé dos 3 jovens hebreus. Sempre quando você faz uma declaração de fé, é necessário que você esteja disposto a confirmá-la como uma declaração de dedicação. De outra forma, a sua fé não funciona. E foi exatamente assim que fizeram aqueles 3 jovens hebreus. Sua declaração de fé era que Deus os livraria. E então, no versículo seguinte, fizeram a sua declaração de dedicação. Versículo 18 do capítulo 3 de Daniel.
Senão fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você pode, pois, fazer todas as declarações de fé quantas vezes quiser, a não ser que você esteja disposto a manter a sua posição e se dedicar à sua fé, apesar de todos os obstáculos, a sua declaração de fé não vai funcionar. Nós sabemos que os cristãos gostam muito de falar a respeito de fé. Mas quando começamos a falar a respeito de dedicação, de compromisso, as pessoas não gostam disso. E você sabe por quê? Porque a dedicação, o compromisso, exige responsabilidades. Vivemos um período em que as pessoas não querem assumir responsabilidades por nada. Quero dizer com isso que algumas pessoas vão passando e olhando enquanto você espanca algum coitado até a morte e comentam até: não quero ficar envolvido. O fato é, porém, que a fé e a dedicação, o compromisso, andam de mãos dadas. Você nunca terá uma fé forte sem também criar grande dedicação, sem ter compromisso com aquilo que você crê. As pessoas querem só frequentar a igreja, sem compromisso, sem dedicação ou sem envolvimento. Só querem receber um sermãozinho breve e agradável, para então seguir o seu próprio caminho e desfrutar da vida. Só querem viver a sua própria vidinha, sem qualquer tipo de perturbação ou responsabilidade adicional. Mas a fraca dedicação às coisas de Deus cria uma fé fraca. Você pode aquilatar o tamanho da sua fé pelo tamanho da sua dedicação, do seu compromisso com Deus? Esses 3 jovens hebreus, que nós vemos aqui em Daniel capítulo 3, eram dedicados a Deus, tinham compromisso com o Senhor. Mesmo diante da fornalha de fogo, confiavam em Deus para ser o seu libertador. Não tinham a mínima intenção de poluir a sua fé por meio de se prostrarem diante da imagem do rei. Saiba, meu irmão e minha irmã, que o medo vai te levar a entrar na dúvida e na incredulidade e enfraquecerá a sua fé diante de Deus. Mas quando você tomar uma posição firme em favor de Deus, a sua fé ficará forte. Esses 3 jovens hebreus tomaram uma posição firme em favor de Deus. Responderam ao rei: não necessitamos te responder, ó rei, porque conhecemos o nosso Deus. A essa altura, parecia que o inimigo tinha vencido. Embora esses homens tivessem tomado uma posição corajosa em favor de Deus. Parecia que o inimigo aproveitaria a oportunidade para acabar com eles, por mais dedicados a Deus que eles fossem. Mas parece que eles tinham sido ensinados que com Deus ao seu lado sempre poderiam ser mais do que vencedores. Julgando pelas circunstâncias, certamente não eram vencedores. Parecia realmente que estavam totalmente derrotados. Afinal de contas, foram amarrados e jogados numa fornalha de fogo ardente. Veja agora, no capítulo 3 de Daniel, dos versículos 20 a 23. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego.
Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. E agora eu quero perguntar a você uma coisa. Para você, isso não parece uma derrota? Embora os hebreus tivessem proclamado em alto e bom som, Deus vai nos livrar. Tudo quanto receberam em troca foi uma fornalha de fogo ardente. No caso de alguns entre nós, se não tivéssemos sido livrados da maneira que nós tínhamos planejado, estaríamos, por exemplo, clamando a Deus: ó Senhor, minhas mãos estão atadas, eu estou para ser lançado nessa fornalha de fogo ardente. E até pensava que tu me tivesses livrado antes disso. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: você vai precisar de um compromisso mais forte do que esse com a sua fé, se quer receber o livramento. Você vai precisar tomar uma posição firme na palavra de Deus e crer em Deus para a sua libertação. Quando crer em Deus não inclui nenhum compromisso sério, não existe qualquer fé forte. Eu quero que você fique sabendo a respeito de se comprometer fortemente com a fé em Deus. Não há dúvida de que esses hebreus foram lançados no fogo, mas a única coisa que lhes aconteceu, como diz a palavra de Deus, é que o fogo queimou as cordas que os tinham mantido atados. E como eu sei disso? Porque quando o rei olhou para dentro da fornalha de fogo, viu os hebreus andando soltos. O que você precisa entender é que às vezes, embora pareça que Satanás o amarre e te lance no meio do fogo, você ainda poderá andar livre em Deus. Para fazer assim, você precisará continuar crendo em Deus. E se mantiver a sua fé em Deus, Ele usará aquela provação de fogo para queimar e tirar tudo aquilo que te deixa amarrado. Deus pode fazer uma reviravolta na sua situação, mesmo com você no meio do fogo. Nada há demasiadamente difícil para o nosso Deus. Quando esses 3 jovens hebreus foram jogados naquela fornalha de fogo ardente, não jogaram fora a fé em Deus. Era forte a fé que tinham em Deus. Foi por isso que conseguiram arrancar a vitória do meio da derrota. E para você também, não é tarde demais arrancar a vitória do meio da derrota, exatamente nessa situação em que você se encontra. Se você mantiver firme a sua fé em Deus, o fogo nada mais conseguirá fazer do que queimar aquilo que te amarra e soltá-lo para que você fique cada vez mais forte em Deus. Em seguida, poderá andar em derredor do fogo, juntamente com Deus. O segredo de arrancar a vitória do meio da derrota é ter comunhão com Deus, no meio de uma provação de fogo. É assim que você poderá sair daquela fornalha, sentindo-se refrescado, frio e calmo, embora tenha estado no meio do fogo. Veja, versículos 24 e 25 do capítulo 3 de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Enquanto aqueles 3 jovens hebreus estavam andando em redor daquelas chamas, o rei olhou para dentro da fornalha e disse: vejam o que está acontecendo. Por que há 4 homens andando ali? Pensei que tivéssemos jogado 3
homens lá dentro. Então, um dos seus atendentes respondeu: está certo, foram só 3 homens que jogamos nas chamas. Até mesmo aquele rei pagão tinha mais bom senso do que alguns cristãos hoje. Pelo menos conseguiu reconhecer que um dos homens naquela fornalha de fogo tinha o aspecto semelhante ao Filho de Deus. Alguns entre nós hoje estão tomando posição firme na fé, sem dúvida. Mas então ficamos no meio do fogo. Ficamos com tanto medo de sair chamuscados que nem sequer discernimos que Deus está conosco. Mas bem no dia anterior estávamos gritando a vitória. Oh, Deus nunca me deixará. Sua palavra diz que nunca me abandonará. Glória a Deus. Aleluia. E depois ficamos numa situação que parece uma provação de fogo. E começamos a exclamar de modo diferente. Oh, Deus, por que me abandonaste? Onde estás? Não vai me livrar? Note que os 3 jovens hebreus andavam dentro daquele fogo e nem se deram ao trabalho de tentar sair, porque estavam protegidos pelo escudo invisível de Deus em seu redor, que o fogo e a aflição nem sequer tocaram neles e nem os deixou perturbados. Assim também deve acontecer conosco, quando passamos por uma provação de fogo. Devemos estar tão embebidos da presença de Deus, que teremos mais consciência de Deus do que da provação. Esses hebreus conheciam o segredo de arrancar a vitória do meio da derrota. Mantinham tão forte a sua fé em Deus que o diabo não poderia sair ganhando. E hoje o diabo continua tentando fazer o mesmo tipo de coisas conosco. Procura nos lançar na provação de fogo. Ele procura fazer-nos sair da fé. Enche a nossa cabeça com mentiras, como, por exemplo, todos os milagres de Deus já foram superados. Os atos poderosos das maravilhas de Deus não existem mais. Deus não irá te livrar. Se tentar crer nele, para esse milagre, porque você simplesmente morrerá. E eu te digo, não seja ludibriado pelas mentiras do inimigo. Deus é o mesmo hoje, como ele era nos dias dos 3 jovens hebreus, e continuará sendo o mesmo. Seu braço não está encolhido para que não possa nos abençoar. Ele pode nos livrar e nos salvar. Deus não violará a sua palavra. É o que diz na sua palavra. Ele realizará em nosso favor, pois Deus nunca muda. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus disse na sua palavra que ele queria nos prosperar e nos oferecer as bênçãos de Abraão. Então, quando você tomar posição firme na fé, em prol de alguma coisa que crê que vai receber de Deus, Satanás procurará se opor a você. A sua fé poderá ser provada pelo fogo, mas não perca a sua fé. Não se aborreça se Deus não o livrar exatamente da maneira que você acha que ele deveria ter feito. Então, fique firme na fé, crendo em Deus, e o fogo não lhe causará qualquer dano. Você sairá da provação de fogo sem sofrer qualquer mal. Mediante a fé em Deus, você arrancará a vitória do meio da derrota total. Em João 11, achamos outro exemplo de como Deus arranca a vitória do meio da derrota.
Lázaro, amigo de Jesus, tinha morrido. Jesus foi visitar Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, 4 dias depois da morte deste. Marta disse: Ó Jesus, se estivesses aqui há 4 dias, Lázaro não teria morrido. Todos estavam chorando e fazendo cena. E Jesus disse: crê somente. Então ele foi até o túmulo onde tinham colocado Lázaro. E Jesus mandou os circunstantes: removam a pedra. Do meio da derrota total, Jesus Cristo trouxe a vitória. Quando Jesus foi até a entrada daquele túmulo, exclamou: Lázaro, acorde e venha para fora. Lázaro saiu dando pulos com os pés juntos, porque ainda estava amarrado com as ataduras do sepultamento. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Deus, pelo seu poder, fez com que a vitória brotasse do meio da derrota total. Às vezes, das cinzas da decepção, pode brotar a maior vitória, se tão somente cremos em Deus. Às vezes, achamos que fracassamos e que tudo foi destruído. Mas se tão somente olharmos para Deus, Ele poderá nos levantar da morte, a fim da nossa vida brilhar para a sua glória. Talvez você se sinta como se estivesse amarrado com roupas de sepultamento. Pois bem, o que Jesus fez em favor de Lázaro, Ele poderá fazer por você. Talvez o diabo tenha entrado e procurado destruir tudo quanto você tem. É possível que tenha procurado afundá-lo, de modo que pareça que chegou o seu fim. Mas se você conservar a sua fé em Deus, Ele poderá chegar até você e, do meio daquele monturo de ciscos e cinzas, ressuscitá-lo à novidade de vida, arrancando a vitória do meio da derrota. Você poderá voltar a andar em triunfo. Está na hora de compreendermos que, mesmo quando estamos no meio de uma aflição ou de alguma tempestade terrível na vida, da fornalha de fogo ardente ou da cova dos leões, Deus continua sendo Deus. As provas e provações não são sinal de que Deus nos abandonou. Se tão somente continuarmos crendo em Deus, sairemos vencedores, arrancando a vitória do meio da derrota todas as vezes. O maior homem de fé de todos os tempos, que arrancou a vitória do meio da derrota, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo foi acusado falsamente e condenado à morte. E enquanto Jesus estava dependurado na cruz do Calvário, deu seu último hálito e disse: está consumado. Entregou seu espírito e morreu. Quando Jesus foi tirado daquela cruz e colocado na sepultura, era um dia sombrio. Toda a esperança se perdera. Desesperados, os discípulos foram espalhados como ovelhas sem pastor. Tinham medo também de serem descobertos e condenados. Foi por isso que Pedro negou a Jesus. Derrotado, segundo parecia, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ungido, ficou sozinho. Tinha vivido uma vida impecável. Por onde quer que passava, ele fazia o bem, curando e libertando as pessoas. Esse era o mesmo Jesus que tinha ficado em pé no barco, no meio do mar da Galileia, e ordenado à tempestade: acalma-te, emudece. E os ventos e as ondas lhe obedeceram. Agora, ele estava sozinho e abandonado, rejeitado pelos homens. Esse era o mesmo Jesus que ficou em pé no meio dos túmulos e expulsou os demônios. Até mesmo os demônios o temiam. Esse era Jesus, o incomparável Filho de Deus, que tinha entrado vitoriosamente em Jerusalém, montado numa jumenta.
As multidões cantavam seus louvores. Hosana, Hosana nas alturas. E as mesmas multidões agora uivavam: crucifique-o, dê-nos Barrabás, crucifique Jesus. Não o queremos para ser nosso rei. César é o nosso rei. E assim, Jesus, depois de crucificado e morto, foi colocado no túmulo. Tudo estava perdido. O reino a respeito do qual pregava e que ia estabelecer parecia esquecido e de impossível cumprimento. Aqueles que de fato se lembravam das suas palavras a respeito do seu reino diziam: ora, parece que não vai acontecer. Ele nos decepcionou. Mas naquele terceiro dia, Deus arrancou a vitória do meio da derrota total, quando Jesus ressuscitou e subiu às alturas para se assentar e reinar em glória à mão direita do Pai. Sim, Jesus realmente estabeleceu o seu reino espiritual entre os cristãos. Ele é o maior homem de fé de todos os tempos. Para Jesus, não houve derrota. Deus arrancou a vitória suprema do meio da derrota final. E agora, estamos aguardando aquele dia em que soará a trombeta de Deus e Jesus voltará e estabelecerá o seu reino literal. Mas até então, podemos continuar nos regozijando, sabendo que não existe a derrota total, real, enquanto permanecermos nele. Sem dúvida, às vezes parece ser derrota. Talvez até mesmo tenha o cheiro de derrota. Pode parecer que seja uma derrota em tudo, mas não há derrota enquanto você e eu permanecermos em Jesus. Eu não sei o que você pretende fazer, mas eu estou determinada a ficar firme e proclamar que arrancarei a vitória do meio da derrota todas as vezes. Enquanto os meus pés ficarem plantados firmemente na palavra de Deus, o diabo não poderá me derrotar e eu não irei desistir. E eu quero te encorajar a participar do plano divino para a vitória de Deus na sua vida. Não importa em qual tipo de batalha você esteja envolvido. Deus poderá levá-lo a arrancar a vitória do meio da derrota. A vitória de Deus pertence a você. E agora mesmo, o Pai Celestial pode lançar mão de toda prova e tentação que você tem na sua vida. O plano divino para a vitória não poderá fracassar, se você tão somente permanecer na sua palavra e crer nele. É só você permanecer no seu plano. Aprenda a arrancar a vitória por meio da derrota. Sabe como? Aprenda a considerar cada revés na sua vida não como derrota, mas como uma oportunidade para Deus se mostrar forte em seu favor. Peça que Deus lhe demonstre o seu poder e ele lhe mostrará que ele continua sendo Deus, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós assumimos esse compromisso de continuar firmes, crendo no Senhor, na Tua palavra, vivendo na santidade, na obediência, e cremos, Pai, que qualquer situação que possamos estar vivendo e que pareça uma derrota, na verdade, não é uma derrota, mas é a oportunidade para que o Senhor venha manifestar o seu poder e dar-nos a vitória, como aconteceu com aqueles 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha de fogo ardente. E nós nos comprometemos a continuar firmes, confiando no Senhor, crendo na resposta, no milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.